3. Versículo de número 9. Glória a Deus. Tiago, capítulo 3, versículo de número 9. Quem achou, diga: eu achei. Irmãos, os irmãos almoçaram hoje? Quem achou, diga: eu achei. Eu achei. Acho que os irmãos não almoçaram hoje. Quem não encontrou, diga assim: estou procurando, pastor. Onde fica Tiago? Na Bíblia, no Novo Testamento. Amém? Se eu olhar daqui e ver alguém procurando a Bíblia agora, procurando Tiago no Antigo Testamento, eu vou colocar de banco. No Antigo Testamento. Quem aqui já fez assim, ó? Procura o texto dos profetas menores lá, Joel, Abacuque. Aí você procura, não encontra e finge que achou para ficar bem na foto, levanta a mão. Ainda bem que eu não estou sozinho, hein? Mas eu aprendi, viu? Eu criei uma técnica agora, viu? Não erro mais não. Depois eu posso ensinar vocês a nunca mais errarem. Amém, meus irmãos? O texto diz assim, ó: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Ela é poderosa para instruir, redarguir, corrigir e ensinar. Aqui nas Escrituras, neste livro, contém palavras, Senhor, que nos trarão vida. Por essa razão eu lhe peço que o Senhor possa continuar falando conosco, mas agora através dela, Senhor. Se bem que os louvores, tudo quanto, Senhor, foram feitos antes, ó Deus, dessa exposição, tem embasamento, Senhor, na tua palavra. Por isso nós te suplicamos e pedimos que a tua graça venha tornar-nos, ó Deus, capazes para poder falar dela. No nome de Jesus, ó Deus, nós oramos agradecidos. Amém. Pode se sentar, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Podem descansar o coração, porque na mesa do Senhor não é lugar de acusação. Na mesa do Senhor é lugar de alinhamento espiritual. Mesa do Senhor é o lugar de partirmos o pão da comunhão. Estarmos reunidos na presença do Senhor, juntos como o corpo de Cristo, sendo participantes desta bênção, que é estar à mesa, lembrando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é um privilégio de filho. Somos privilegiados de fazermos partes disso também. Tendo em vista que Jesus, ele substituiu a nossa morte na cruz do Calvário. Ele morreu por nós lá e nos trouxe vida e vida com abundância. Mas se faz necessário, mesmo que nós não temos o direito de acusar ninguém, mas a Bíblia ela é poderosa para instruir, corrigir, redarguir e ensinar.
As Escrituras têm, portanto, legitimidade para falar conosco. Amém, meus irmãos? O texto de Tiago é enfático e começa com uma orientação quanto aos mestres, para que os mestres tomem cuidado para que não venha tropeçar em palavras. Aquele que se apressa em conhecer deve, portanto, tomar cuidado com a palavra. A palavra, ela é um perigo, porque ela pode abençoar, mas também pode amaldiçoar. E aqueles que foram chamados para ensinar devem tomar mais cuidado ainda, porque uma palavra, ela pode amaldiçoar, mas a mesma palavra também pode abençoar. Dito isto, meus irmãos, eu convido a uma reflexão sobre o capítulo 3 de Tiago. A Bíblia fala, as Escrituras falam, nós, como servos de Deus, filhos de Deus, devemos dar a devida importância à mesma. O texto de Tiago, ele fala sobre o tropeço na palavra. Quem nunca tropeçou em palavras? Principalmente aqueles que estão em evidência. Corre-se o risco de escorregar nas palavras, de se precipitarem em palavras. Mas como a Bíblia ela fala e ela emprega para nós orientações que são de suma importância no que diz respeito à nossa vida espiritual, nós devemos abrir o coração para receber a orientação dela. Diga assim comigo: a palavra de Deus tem poder. Mais uma vez, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem tanto poder que quando um grande homem de Deus, uma mulher de Deus está fazendo uso dela, não é o homem que vai expor as suas vontades, é a palavra que vai falar através da pessoa bendita do Espírito Santo. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e também é apta para discernir pensamentos. O crente minimamente sábio, ele vai observar a palavra, ele vai olhar para a palavra e observar as suas orientações. E existem vários aspectos a serem mencionados aqui nesta noite, sobretudo das orientações de Tiago, uma carta universal, uma epístola universal, para um público destinado, que serve-se, portanto, para nós também nos dias de hoje, porque a epístola é universal, a carta é universal. Então, a palavra que falava antigamente, outrora, continua falando nos dias atuais. A Bíblia fala assim, ela mesma testifica dela, dizendo que ela se renova todos os dias. A palavra de Deus se renova a cada manhã, todos os dias. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, Deus fala conosco de formas diferentes, em contextos diferentes. Amém? Ou seja, o que Deus fala hoje, Ele pode falar diferentemente em outras ocasiões. O tropeço da palavra faz parte da vida humana do cristão, e é necessário nós entrarmos nessa questão que parece até um tanto quanto delicada, mas é mais necessário e urgente. Por quê? Porque a igreja precisa de orientações doutrinárias no que diz respeito às Escrituras Sagradas. Então já adianto aos irmãos, com muito carinho de pastoreio, de cuidado de pastor, toda palavra mencionada aqui não é indireta, toda palavra mencionada aqui é direta de Deus para os nossos corações. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A palavra, ela fala. Olha para o seu irmão com muito carinho e respeito, diga assim para ele: a palavra de Deus fala. Agora faz uma cara de novo de assustado para ele, diga assim para ele: deixa a Bíblia falar. Permita a Bíblia falar nessa noite.
homem é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. É tão lindo ver os vasos de Deus atuando para a glória de Deus. Tudo vem dele, tudo é para ele. Os nossos dons e talentos, Edson, foi ele que nos deu. Então, portanto, a glória é dele, o louvor é dele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Quem deve ser adorado aqui é Deus, na pessoa de Jesus. Nós estamos à mesa do Senhor, participando, portanto, da comunhão e do partir do pão. É um culto de membresia, de membros e congregados. E se dá, às vezes, para a gente fazer alguns ajustes, principalmente no que tange a nossa vida espiritual, que são extremamente necessárias para a condução das nossas vidas e acaba também trazendo um benefício para o corpo no todo. Tiago começa trazendo a questão do tropeço em palavras, primeiramente para quem ensina. Ou seja, aquele que ensina deve tomar cuidado, porque terá mais duro juízo por conta daquilo que ele está se dispondo a fazer. Então, quem faz o uso da palavra deve redobrar o cuidado, porque sobre ele recairá mais duro juízo. Será cobrado por suas palavras. Será cobrado pelos seus feitos também, que são empregados no seu exercício da fé. Então, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém tropeça, se alguém não tropeça em palavra, tal homem é perfeito e poderoso para também refrear o corpo. O texto vai dizer aqui, a mensagem que está, o escopo da mensagem está intimamente relacionado com um membro pequeno do nosso corpo, que é a língua. Pequeno, mas pode ser como uma fagulha ou como uma faísca que pode trazer grandes transtornos e sérios problemas para a vida. Aqueles que ensinam devem tomar cuidado. E quem nunca tropeçou em palavras? Quem nunca falou além da conta? Aquele que não tropeçou em palavras, Robson, ele deve então ser considerado um homem perfeito. Por quê? Porque ele tem capacidade também de frear todo o resto do seu corpo. A mensagem que está aqui relacionando o texto diz respeito ao quê? Que um membro tão pequeno pode produzir efeitos terríveis. E uma vez que não dominado esse membro, ele pode atrair problemas. E ele faz duas comparações interessantes. Ele usa a primeira comparação do cavalo e a segunda comparação é sobre o leme. Sobre o cavalo ele diz o quê? Vede, ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Com freio na boca do cavalo, você consegue direcioná-lo. Quem já andou a cavalo aqui? Levanta a mão. Com sela. Certo? Você vira para a direita, ele vai lá, está como chama aquela ferro? Fica na boca. É como se fosse a seta do carro. Por quê? Porque a boca ali fechada, com uma ferramenta, ele consegue controlar todo o corpo do animal. Da mesma maneira, ele faz alusão aos lemes, que nas grandes embarcações, Daniel, uma peça tão pequena é fundamental para o controle da embarcação. Os lemes. Imagine uma grande embarcação, o leme, através de alguém que está guiando, consegue direcioná-lo para onde, mesmo que esteja passando por ventos, a embarcação, o capitão ou aquele que está na direção, o marinheiro, ele tem capacidade de direcionar através de uma pecinha chamada leme.
E ele faz alusão a essas duas comparações. O verso 5 ele diz: assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo pode incendiá-la. Uma pequena fagulha ou uma pequena faísca pode incendiar uma selva inteira. Uma pequena faísca, uma fagulha, pode incendiar uma selva inteira. Uma coisa diminuta, uma coisa tão pequena, tão insignificante, podem trazer resultados desastrosos. Resultados desastrosos, ilustrando assim os danos causados pela língua. Diga assim comigo: a língua é um membro do corpo. Recebam essa palavra no nome de Jesus. Se o coração não for tratado, logo a fala também não será tratada. Vou repetir essa frase para você compreender. Se o coração não for tratado, logo a fala também não será tratada. Em outras palavras, se o meu coração não está sendo tratado, a minha língua também não será tratada. Porque tudo parte da premissa de que o coração esteja preparado. A Bíblia fala assim, é a Bíblia ou é uma fala? Que a boca, é uma fala, né? Deve ter um provérbio que fala sobre isso. É a Bíblia? Quem acha que é a Bíblia, levanta a mão. Então procurei, dá um Google aí. Só uma pessoa, não pega o celular não, senão vai dispersar. Então, diga assim comigo: um coração... Não, me ajuda aí, vai. Vocês estão tristes? Diga assim: um coração precisa ser tratado, para que a língua também seja tratada. Tudo parte então do pressuposto que o coração está sendo tratado por Deus. Isso trará um reflexo também naquilo que nós vamos exteriorizar através da fala. Diga assim comigo: irmãos, olha para o seu irmão, fala: meu irmão, não, me ajuda, vai, parece que vocês estão tristes. Fala para o irmão, fala: irmão, fica tranquilo, Deus está falando. Leia esse texto aí para mim. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, para que a fala venha a ser cuidada, o coração precisa ser cuidado também. Então, quando nós entendemos isso, o texto vai dizer assim: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Ou seja, uma vez que usada de forma equivocada, de forma errada, podem trazer efeitos desastrosos, terríveis. Uma palavra mal falada não dá para voltar mais atrás. Eu queria muito que você se dedicasse a ouvir essa palavra. Uma palavra mal falada não dá mais para voltar para trás. Não tem como você consertar aquilo que você já se equivocou. Não tem como nós consertarmos uma fala inapropriada. Mas eu quero trazer uma boa notícia para todos que estamos aqui. Nós estamos no mesmo barco. Porque o texto vai dizer que ninguém consegue domar a língua. Mesmo sendo um membro tão pequeno, é uma dificuldade muito grande domar a língua. O cavalo você consegue domar com um freio. O navio você consegue navegar com um leme. E a língua, como é que se doma ela? Diga assim comigo: com muito carinho, mas um carinho mesmo, carinho. Diga assim: boca fechada não entra mosquitos.
Eu queria que você louvasse a Deus com palmas por essa palavra. Quer ver se vocês têm coragem? Na mesa do Senhor não é lugar para acusações. Na mesa do Senhor é lugar para alinhamento espiritual. Há uma preocupação aqui de Tiago como pastor, sobretudo nas questões da fala. Eu entendo, meus irmãos, que nós cristãos, servos de Jesus, fomos chamados para sermos pacificadores. Jesus falou no texto aqui que foi lido pela nossa irmã Ivone, de Mateus, dizendo assim: bem-aventurados os pacificadores, felizes são os pacificadores. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Nos conflitos diários, aliás, eu digo aos irmãos com muita certeza, o maior desafio humano são os relacionamentos interpessoais. Há pessoas que desistiram de se relacionar por conta das complexidades dos relacionamentos. Não é fácil. Eu brinquei ontem, me permite, irmã Silvana? Brinquei com a irmã Silvana, eu gosto muito de animais. Eu tenho um cachorro e 2 gatas em casa. Se bem que eu tenho dó dele, que eu não tenho muito tempo para eles. Mas eu brinquei com a irmã Silvana, falei assim: há pessoas que amam mais o ser humano do que... ou amam mais o cachorro, o animal, qualquer outro animal, do que o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é um desafio diário você conseguir amá-lo. O meu cachorro se chama Peter. Já falei para vocês que ele é um mal educado. Mas se eu falar bravo com ele assim, ó, vai deitar, ele me obedece. Porque é fácil nós termos relacionamentos com aquilo que tudo que a gente faz, a pessoa obedece. É muito fácil. Agora, um relacionamento com humanos, e aí alinhando aos irmãos da fé, é um desafio diário, não é para qualquer um. Porque implica nós, muitas das vezes, amar, né, como um mandamento de Cristo. Amar não é um dom, amar é uma obrigação. Repita comigo assim: amar não é um dom, amar é uma obrigação. É uma obrigação do cristão. O texto que nós lemos, que foi o texto que nós enfatizamos, diz assim, ó: com ela bendizemos a Deus. Com ela quem? Diga assim comigo: a língua. Não tenha vergonha de falar não, a língua. Com ela bendizemos a Deus. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca, segundo o texto, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Por quê? Me explica, pastor, na prática como é que funciona isso. A bênção está aqui quando nós dizemos assim: Ele é o Rei da Glória, no louvor que as irmãs cantaram. Ele é Jesus, nós o adoramos, bênção, nós o louvamos, Ele é maravilhoso, Deus é poderoso, nós estamos louvando, abençoando, mas os nossos lábios podem tornar-se, portanto, maldição, quando nós falamos, por exemplo, mal do nosso irmão. Então, da mesma boca pode sair bênção, mas também pode sair maldição. Há um perigo nisso. Há um perigo porque Deus, Ele não aceita uma adoração que esteja manchada. Deus não aceita uma adoração que esteja manchada. Deus requer que nós tenhamos, como diz o texto, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos à mesa, Rafa, nós estamos à mesa, na comunhão e no partir do pão. É um momento especialíssimo da igreja, porque nós estamos aqui louvando ao Senhor. Para nós não existe motivo maior do que este, de estarmos reunidos na presença do Senhor por gratidão pelo que Ele fez por nós. Não existe outras coisas que nos atraia mais do que a presença dEle sobre as nossas vidas.
Então estar reunidos em comunhão aqui, é um privilégio para nós. Nós cantamos assim, ó: eu preciso de ti, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Isso implica dizer que nós devemos amar uns aos outros. O amor, quando ele é verdadeiro, ele imprime também forças, entregas, e não está ligado somente à questão comportamental. Eu não vou amar porque eu não gosto do estilo de fulano, de ciclano. Não é isso. Nós devemos amar a todos. A Bíblia fala que até os membros que nós temos como menos honrosos, eles são os necessários para o corpo. Diga assim comigo: a Bíblia fala. Deixa a Bíblia falar. Aqui não é uma palavra para nós nessa noite. Eu não estou preocupado com a performance aqui nessa noite. Estou preocupado com almas. Alguém deu um aleluia aí porque está entendendo a palavra. Estou preocupado com o aspecto espiritual. Não estou preocupado com a minha performance pessoal, com como que vão falar da ministração, não, com a oratória, com as técnicas verbais. Eu estou aqui para dizer-lhes que nós devemos olhar para a palavra. Ela contém vida para nós. Ela contém vida para nós. O texto vai dizer assim que a língua, ela também é um fogo. A língua é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Um membro tão pequeno tem a capacidade de contaminar todo o corpo, porque inflama o curso da natureza humana. É um membro que pode contaminar o corpo. Um pequeno membro pode contaminar o corpo. Um pequeno membro pode trazer problemas para o nosso corpo físico. Quando nós falamos sem pensar, desorientados, distantes da vontade do Senhor, o nosso corpo passa a ficar tenebroso, porque nós ficamos reféns da nossa fala. E a confiança que Jesus quer que nós nos acheguemos a Ele vai sendo minada cada vez mais. Por quê? Por conta das falas que nós falamos em ambientes inoportunos, em lugares que não éramos para nós estarmos. Olha só, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Diga assim: todos nós, mais uma vez, todos nós estamos no mesmo barco. É um exercício diário da fé controlarmos a língua. É um exercício diário da fé. É uma questão que nós devemos estar sempre observando. A mesa de casa não é lugar para nós falarmos mal da igreja perto dos nossos filhos. No ambiente reservado, quando se tem pessoas que não devem ouvir coisas, nós não devemos falar. Há pessoas que estão com o coração aceso pela chama do Espírito Santo, e nós, muitas das vezes, começamos a apagar essa chama por conta da nossa fala. Jesus fala assim: deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais pertence o reino dos céus. Como que a gente impede então? Com a nossa palavra, com a nossa língua. Colocando obstáculos, falando coisas indevidas, coisas que não deveríamos falar. Uma coisa diminuta como uma faísca pode ser a origem de tremenda conflagração de resultados desastrosos, ilustrando assim os danos causados pela língua. Diga assim comigo: se o coração for tratado, a fala também será.
Me ajuda aí, vai, diga assim: se o coração for tratado, a fala também será. Nós fomos chamados para sermos pacificadores. Hoje é uma lição prática para nós aqui, sobre as nossas vidas espirituais. Eu posso dizer porque é um culto fechado de membresia. Quando nós vamos visitar alguém, nós devemos ser pacificadores e não promovermos mais desordem nessa visita. Quando nós vamos alinhar alguma coisa sobre o reino, nós devemos fazer a diferença. Quem está comigo, diga glória a Deus. Nós devemos ser pacificadores. Dos nossos lábios devem promover a paz. Dos nossos lábios devem promover a paz. Aqui não tem não, graças a Deus. Aqui não. Mas há ambientes que tem pessoas que estão maquinando, pensando causar um mal para alguém. Mas esses mesmos lábios, essa mesma mente que está maquinando e pensando o mal, glorifica a Deus e exalta o Senhor no culto. Por isso que o texto diz assim: com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É desafiante você amar o próximo, não é fácil. Quem disse que seria fácil? É um desafio. Se a gente ficar olhando para os defeitos, a gente não ama ninguém, meus irmãos. Porque todos nós possuímos defeitos. É ou não é, meus irmãos? Todos nós temos defeitos. Acontece que muitas das vezes os nossos olhos estão tapados e nós observamos só os defeitos alheios e não conseguimos distinguir a realidade em que nós estamos vivendo, a forma pela qual nós estamos lidando nos relacionamentos. Ou seja, a gente consegue observar muito bem o comportamento do outro, mas não conseguimos enxergar os nossos comportamentos. Uma vez fizeram aqui um vídeo aqui na mídia, falando palavras aleatórias com o pastor. Eu me liguei a partir do segundo, mas no primeiro alguém chegou, acho que foi o Vinícius, chegou em mim do meu lado e falou assim: pastor, preparei um pregador, acho que foi uma coisa assim, está agendado o pregador. Eu olhei tão feio para ele, que depois eu vi o vídeo e falei: misericórdia, eu olho assim para os irmãos quando eu estou nervoso. Já parou para pensar que às vezes com o nosso jeito, a gente pode tirar as pessoas da presença do Senhor? Eita, pastor! Por quê? Porque muitas das vezes, nós queremos ser abraçados, cuidados, mas a gente não quer imprimir também esforços no cuidado com o outro. Em resumo, meus irmãos, o que nós devemos fazer então? Nós devemos tomar cuidado com a nossa língua. Isso é palavra de pastor, irmãos. Amém? Amém, meus irmãos? Como eu disse, eu não estou preocupado com status. Eu não estou preocupado com likes na internet. E eu não estou preocupado com a performance. Eu estou preocupado com aquilo que Deus quer falar com a igreja. Amém, meus irmãos? Deus está dizendo para nós assim, devemos tomar cuidado com a fala. E aí a fala pode estar relacionada no ambiente do culto, mas também pode estar relacionada nos nossos relacionamentos externos, no nosso lar, no nosso trabalho. Devemos tomar cuidado com a fala. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim, não se deixe enganar. As más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Uma linguagem que nós devemos ter em nossa mente é que palavras em ambientes inapropriados podem trazer sérios problemas para a nossa fé e acarretar problemas nos lares de pessoas. Diga assim, a minha boca, vou mudar a palavra, a minha boca foi feita
para louvar a Deus e abençoar os meus irmãos. Me ajuda, por favor, diga assim: os meus lábios foram feitos para louvar a Deus e abençoar os meus irmãos. Se eu não te abençoar, eu não vou te amaldiçoar. Eu prefiro ficar quieto. Mas todos estão no mesmo barco, porque a língua ela é indomável. É um exercício. Está também intrinsecamente ligada com a maturidade. Aquilo que nós falamos quando nós estamos na caminhada da fé, no início da nossa fé, ela pode, se nós não tomarmos cuidado, nós passamos anos na igreja, pastor Cléber, com as mesmas manias. A gente não vai amadurecendo, e Deus quer que nós venhamos amadurecer na fé. Aquilo que nos causava danos no passado, depois de muitos anos, não pode causar danos no presente. Por quê? Porque Deus vai nos lapidando e nos capacitando, e nos fortificando e nos fortalecendo segundo a tua palavra. Diga assim: o meu compromisso é com o Senhor e com os meus irmãos. Por quê? Porque não dá para você fazer uma coisa e deixar outra. Se eu digo que eu amo a Deus, eu louvo a Deus, os meus lábios adoram a Deus, estes mesmos lábios devem também abençoar os meus irmãos. Tiago, ele é um pastor cuidadoso, viu, Ex? Porque é um tema delicado. É um tema delicado. Mas sabe como que ele fala, irmã Luciene? Ele fala assim, ó, com coração de pastor: meus irmãos, não é assim que se faz. Está no texto, 2 vezes a palavra é reiterada. Meus irmãos, não é assim que se faz. Ou seja, o Tiago está dizendo assim: eu quero ensinar vocês como é que se faz. Eu estou pregando aqui para um grupo de irmãos amáveis, irmãos aguerridos. Olhando para vocês, eu vejo irmãos de fé, irmãos que estão caminhando, buscando as orientações necessárias para caminharem com Cristo. E a palavra aqui não é para acusá-los, até porque eu também estou no mesmo escopo da mensagem. A palavra aqui está dizendo para que nós venhamos ajustarmos a rota. Isso se faz necessário por quê? Porque se nós não ajustarmos a rota, nós vamos perder o controle na contramão de Deus, da vontade de Deus. Nós vamos andar desorientados segundo a nossa vontade, não a vontade de Deus. Deus quer guiar os nossos passos. Deus quer nos orientar segundo a tua palavra. 3 pontos fundamentais nós encontramos no texto. E a hora voou. Eu vou finalizar porque a hora voou mesmo. Agora é 9h30, agora que eu olhei o relógio. Se eu não olhasse. 3 pontos fundamentais. O primeiro que está no texto: cuidando com o desejo de ensinar. Cuidado com o desejo de ensinar. O segundo, o perigo da língua. E o terceiro, a verdadeira sabedoria. Qual que é a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensível, ela é cheia de misericórdia, ela produz bons frutos, ela é imparcial, ela é sincera e ela promove a paz. Aleluia. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Fiquem em pé, irmãos. Eu queria ter pelo menos mais 1 hora para pregar hoje, e não teria medo nenhum de falar sobre isso. Eu fico preocupado, porque quando a palavra de orientação se dá através das Escrituras, eu percebo uma movimentação inapropriada. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Que venhamos despertar enquanto é tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando.
Que venhamos despertar enquanto é tempo. A volta de Cristo está cada vez mais próxima. Qual que é a orientação então nessa Santa Ceia? Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Olha para o seu irmão com muito carinho, respeito, de irmão, diga assim para ele assim: nós somos chamados para sermos pacificadores. A nossa língua, os nossos lábios foram criados para o louvor e glória do Senhor. Na mesa da comunhão do lar, não entre em conversas que não vai trazer benefícios para a família e para o corpo. Em visitas que nós vamos fazer, vamos lá para abençoar, não para entrar em conversas que não vai trazer benefícios para o corpo. Vamos lá para apaziguar. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes esse pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar a Deus, consagrando os elementos, tanto o pão quanto o cálice. Está lá na sala, me chama para poder participar. As crianças também? Como você conseguiu ir para lá? Pode levar para ela lá. Tá, uma para ela. Diga assim comigo: na mesa do Senhor é lugar de alinharmos a nossa fé. Amém? Pastor Kleber, ora a Deus pelos elementos, por favor. Olhe o pão e o cálice. Você na mão para cá. Meu Diego, vem aqui também, por favor. Só um Claudinho, então. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por este momento na qual estamos participando da mesa. Eu consagro a ti, Senhor, os pães, os cálices, Senhor, porque é em memória de ti, Senhor. Nós lembramos do teu sacrifício na cruz e sempre queremos participar até que o Senhor venha. Pai, uma vez consagrado, Senhor, iremos tomar para a memória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Posso dizer uma coisa para vocês? Esse é o momento de nós perdoarmos uns aos outros. Porque se nós não perdoarmos uns aos outros, nós não teríamos também legitimidade para participarmos do corpo e do sangue de Jesus. O perdão, ele abre portas. Esse é o momento de você perdoar um ao outro. Você não precisa vir aqui na frente. Você só precisa tomar uma decisão. Por amor. Jesus, ele foi castigado. Jesus foi castigado. Machucaram ele, bateram nele. Fizeram tanta coisa ruim com ele. Mas as palavras dele na cruz foi a seguinte: Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor, eles. Pode distribuir o pão. Ora ao Senhor aí. Veja se você tem motivos para participar do corpo e do sangue. Se você reconhece o sacrifício de Cristo, pode entrar com confiança neste momento. Desde o ventre me conhece, tu Deus conhece, Pai.
moedas de prata te vendi. Mesmo assim te entregou por mim. Meu amor me entregou por mim. Agora vive em mim. Meu amor me entregou por mim. E agora vive em mim. Tu vai começar a partir do ódio do Senhor Jesus Cristo. Tu vai começar a partir do ódio do Senhor Jesus Cristo. Tu vai começar a partir do ódio do Senhor Jesus Cristo. Tu vai começar a partir do ódio do Senhor Jesus Cristo. Tu vai começar a partir do ódio do Senhor Jesus Cristo. Tu vai começar a partir do ódio do Senhor Jesus Cristo. Tu vai convencer meu corpo a partir do ódio, Senhor Jesus. Tu vai convencer meu corpo a partir do ódio, Senhor Jesus. Tu vai convencer meu corpo a partir do ódio, Senhor Participemos todos, meus irmãos, no nome de Jesus. Aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pode servir o cálice também. Cálice é o novo testamento do meu sangue, Senhor Jesus. Cálice
pensamento do meu sangue, Senhor Jesus Cristo. Cale todo o pensamento do meu sangue, Senhor. 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 Pensamento do meu sangue, Senhor. Ative todos os irmãos. Diga assim comigo: quem promove a paz, colhe a justiça. Pode participar, meus irmãos. Quem não participou, pode participar. Meus irmãos, Jesus nos ama demais. Jesus nos ama demais. Pode ir para casa com o coração tranquilo. Jesus nos ama demais. Amém? Deus abençoe. Obrigado, meus irmãos obreiros. Deus abençoe vocês. Nada se comprada que eu levava, foi por amor a você. Foi por amor a você. Por amor a você. Amanhã não vai ter escola não. Cada uma vez. Foi por amor a você. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Estenda suas mãos, por favor. Quem entendeu a mensagem, diga um amém. Amém, amém, meus irmãos. Diga assim comigo: na mesa é lugar de comunhão. Quando alguém começar com palavras erradas na mesa, fala assim: a minha casa é de Deus, os meus filhos são de Deus. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Quem diz amém, cumprimentem-se também. Fabi, dá uma carona para a irmã Ivone e para a irmã Roseli.